coloquei como tema pra gente falar sexualidade feminina, tabu em sentir prazer com o próprio corpo. Hoje eu vou te trazer algumas histórias de mulheres reais, de clientes minhas, que vieram para a sessão de constelação familiar, que eu falei no vídeo anterior, mas a live, o áudio não estava funcionando. É uma sessão onde você percebe que muitas das situações que você está vivendo hoje na vida, muitos dos seus padrões, muito das suas dores, das suas doenças, dos seus conflitos, elas não nascem aqui. Então, por muitas vezes a gente está com problema no relacionamento, problema financeiro, problema com uma doença, com alguma dor no nosso corpo, que médicos já tentaram resolver, pessoas da vida humana aqui já tentaram resolver, profissionais da vida humana tentaram resolver, mas não foi possível. Por quê? Porque ela não está nessa existência. Muitas dessas questões, elas estão no nosso passado. Então não tem como. Nós viemos de um sistema. Nós, antes de estarmos aqui, temos pais, avós, bisavós, tataravós, que já viviam aqui. E no momento em que eles passam pra gente a herança genética, o sangue, eles passam também o que a gente chama de inconsciente coletivo familiar. Ou seja, como se fosse uma nuvem que ficasse guardada ao nível de alma, aonde nessa nuvem também é arquivada os pensamentos, os sentimentos, as experiências de vida que eles viveram, a maneira que eles se comportaram no mundo. Então isso acaba caindo sobre os descendentes, que somos nós, e criando muitas vezes os conflitos que a gente não sabe como resolver. Eu vou te contar a história dessas clientes. Pega isso para sua vida, traz para sua vida e vê o que funciona, o que faz sentido, o que linka com a tua história, e percebe o quanto que o feminino ele tem muito conflito com a sexualidade, e a gente acaba descontando no masculino esses nossos conflitos de sexualidade. Então eu quero te contar a história dessa primeira cliente, que ela chegou com duas questões. Porque quando a gente vem para a sessão de constelação familiar, o que acontece? Você vai pegar um fato, você vai pegar uma área da vida, ou você vai pegar uma questão que naquele momento tá te incomodando, que naquele momento surgiu, e nós vamos botar o foco naquilo ali para enxergar aquilo a um nível ancestral, a um nível sistêmico, a um nível de você olhar para o seu sistema familiar e ver de onde você está repetindo essas histórias, onde que isso nasceu na sua vida. Então ela chegou com duas questões para ela trabalhar, para ela analisar. Primeiro, ela falou que a questão que estava mais incomodando ela naquele momento era a questão profissional. Ela não estava satisfeita no trabalho dela, mas ela não tinha outra maneira de criar a renda dela e ela não tinha como resolver aquilo ali naquele momento, mas ela queria entender de onde vinha isso. Só que tinha uma outra questão que estava incomodando muito ela e não tem como. É o ser humano que a gente trata, né? E se uma pessoa tem problema consigo, se uma pessoa tem problema com seu corpo, se uma pessoa tá com problema nos relacionamentos, isso vai refletir em todas as outras áreas, vai refletir no trabalho, no dinheiro e em outras áreas. E aí o outro problema que ela trouxe, a outra questão que ela trouxe era com o corpo dela envolvendo órgãos sexuais. Ou seja, ela tinha ali problemas sexuais há muitos anos, de sentir realmente dor e desconforto na hora da relação, e ela estava apresentando candidíase de repetição. É um desequilíbrio que o feminino tem com os seus órgãos genitais, né? Então ela estava já há muito tempo com aquele processo de candidíase. Ok, quando a gente abre o sistema dela para olhar, eu trabalho com a constelação de bonecos, então você pega o bonequinho para te representar e você tira a questão de dentro de você e você olha para sua vida como se você estivesse num palco interpretando fora da coisa. Porque quando a gente está vivendo, a gente sempre vai
ter muita emoção, vai ter muito envolvimento, né? Só que quando a gente tira a questão de dentro e olha para aquilo um pouquinho mais distante, é como se você virasse telespectador da tua própria história. E não sou eu que faço. Você mesmo é capaz de reconfigurar a sua história e de olhar para a sua história de um jeito diferente. Então, quando eu peguei, ouvi bem essa história, porque talvez muitas de vocês tenham passado por algo parecido. Eu passei na minha vida infantil, relacionado com a minha sexualidade. Os homens, eles já têm uma relação diferente com a sexualidade deles, né? É como se desde de muito pequeno eles já fossem levados para ter contato com a sexualidade deles, com o próprio corpo, sem a conotação do religiosa que colocaram na gente desde muito cedo, do feio, do errado, do pecaminoso, tá? Eu tô falando aqui de sexualidade, corpo físico, sentir prazer com o seu próprio corpo, se dá prazer. Porque a gente não consegue saber qual é o nosso próprio prazer. Nós mulheres, muitas de nós mulheres, a gente não sabe qual é o nosso próprio prazer e a gente fica esperando que chegue um homem e mostre pra gente o que é sentir prazer com o nosso corpo, né? Mas nenhum homem vai ser capaz de mostrar o que é prazer com o nosso próprio corpo. Se você não sabe o que é prazer pra você, onde você sente prazer, pare de se iludir esperando que alguém vai te mostrar o que você mesmo andando descobriu. Então os homens, eles já vêm com esse conhecimento do próprio corpo um pouquinho mais avançado do que as mulheres. E aí, quando a gente trouxe ela para fazer parte do próprio campo e verificar o que estava acontecendo ali, ela começou a contar a história dela de relacionamento. Ela é uma mulher que ela está separada há mais ou menos 1 ano e meio. E quando a gente começou a desenvolver a sessão dela, ela disse que foi casada por mais ou menos 17 anos. E 16 para 17 anos, e que ela passou 15 anos da vida dela sem sentir prazer com o próprio marido. O marido era o primeiro homem dela, foi o marido que tirou a virgindade, e ela foi casada ali por 16, quase 17 anos, e 15 anos ela passou sem sentir prazer com o próprio marido. E aí eu vou conduzindo ela e pedindo mais informações para que ela traga mais memórias, porque ela mesma vai entender muita coisa. E ela disse que por volta ali do final desse relacionamento, ela descobriu uma traição do marido, ou seja, o marido ele saiu de casa e vai para fora buscar uma outra pessoa. E aí ouve bem essa história para depois você fazer as suas próprias análises, tá? A gente vai falar aqui no nível sistêmico, então não é um nível de julgamento, não é sobre a sua história, é a história de outro ser humano, e aonde os dois são adultos e maduros e responsáveis pela própria vida. E o marido vai para fora e procura prazer com outra pessoa. Até porque ele não tinha literalmente prazer em casa com a sua esposa, ele tinha sexo, mas ele não tinha prazer. Por quê? Ela não sentia prazer. Ela não sabia o que era prazer. Então, ela, quando teve esse processo de traição, ela aceitou para si mesma que ela não gostava de sexo e que ela não tinha prazer com o próprio marido. Que ela fazia sexo porque, pelas palavras dela, ela tinha obrigação como esposa. Quantas de vocês, verdadeiramente, vocês não precisam responder aqui para não colocar o nome de vocês à prova aqui, mas analisa dentro de você mesmo. Quantas de vocês já se relacionaram, já foram pra cama com alguém, já tiveram relação sexual sem sentir nenhuma vontade ou sem sentir realmente prazer? Quantas de vocês? Eu casei com uma pessoa, eu morei junto, né? Casar não, mas eu morei junto por 2 anos no começo da minha vida de adolescente. Querendo fugir da minha casa, eu fui para um relacionamento. Quando eu trabalhava em shopping, quando estava chegando ali 8, 9 horas da noite, eu começava a entrar num processo de desespero, porque eu sabia que eu ia ter que ir para casa e em algum momento eu ia ter que ter relação com aquela pessoa. Olha o nível de doença que nós criamos no nosso corpo, de abuso, de autoabuso, e o nível de doença e de problema que nós criamos na vida de outras pessoas. Tudo porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe onde está a questão, a gente não procura ajuda, a gente nem sabe que tem ajuda, porque a gente ainda não admitiu que é um problema, né? Então eu sei o que ela passou, eu vivi isso. Quantas de vocês também não viveram isso? De ter que ir para uma relação achando que você era forçada.
Então ela percebeu que ela realmente não sentia prazer e que aquilo ali era pesado, então esse foi um dos fatores. Eu não tô dizendo que existe culpado nem vítima e nem que é certo e que é errado, tá? Ouça bem o que eu tô falando, não distorça, por favor, nenhuma palavra que sai da minha boca. Isso, o fato dela não sentir prazer com o marido, fez com que ele fosse para fora buscar alguma coisa. Não é sobre ser certo ou errado, mas é sobre ser uma lógica, né? E aí ela percebeu que realmente tinha alguma coisa de errado e ela começou a buscar conhecer mais sobre sexualidade através do mundo do Tantra. Então ela começou a fazer massagem tântrica, ela começou a estudar e ela começou a mudar um pouco a relação com o marido. Só que ela já vai mudar essa relação com o marido praticamente 15 anos depois, né? Então ela vem 15 anos não sentindo prazer sexual com o marido, transando por obrigação conjugal. O marido vai pra fora, trai, busca uma outra pessoa para sentir prazer. Ela descobre isso, fica mal, ela vai pra fora, vai estudar, vai entender mais sobre a sexualidade, sobre o corpo dela. Ela volta, mas aquele relacionamento já tinha se despedaçado. E aí eles se separaram, ela tava ali 1 ano e meio separada. Só que agora ela tava manifestando no próprio corpo vários conflitos com os órgãos dela. Então ela estava com candidíase, com dores na hora de ter relação, ela estava ali com vários processos e ela trouxe isso pra gente olhar. Falei pra você aqui no início do vídeo que quando ela chegou pra gente fazer sessão, ela tinha 2 questões que estavam incomodando ela, a questão profissional e essa questão com a sexualidade. No momento que a gente começa a fazer a constelação, eu vou trazendo fatores, eu vou trazendo lembranças da vida dela, da infância dela, e isso de acordo com tudo que ela me fala, só que ela não tá percebendo, e a gente vai compondo um círculo para que ela analise a história dela e veja onde está o problema. Para encurtar uma história longa e eu entrar numa próxima história, para você perceber como que a gente tem problema com a nossa sexualidade, como a gente se julga, ela disse que quando ela era criança, lá ali na constelação, tá? É uma memória que ela nem lembrava. E agora, observa isso que eu vou te falar. Eu vou pegar aqui alguns papéis para exemplificar. Eu tenho aqui uma criança com 6, 7 anos, tá? E um nível de consciência e de memória. E aí essa criança, ela vai crescer. Acontece algo aqui nessa experiência dela, tá? Só que a vida vai rolando, vai acontecendo, vai passando dias, semanas, meses, anos, várias outras situações, várias outras experiências e ela vai colocando aqui, ó, várias informações, várias roupas em cima disso que aconteceu aqui embaixo. Tem coisas que aconteceram num momento tão novo da nossa idade, num momento tão antigo, que a gente nem lembra. E você nem sabe o impacto que aquilo tá causando na tua vida até hoje. E aí, quando a gente começou a fazer os movimentos de constelação, ela lembrou de um momento, ela não conseguia ter a imagem toda formada, mas ela lembra de sensações dessa experiência, onde criança, eu acho que ali por volta de 5, 6 anos, ela não sabia definir exatamente a idade, tá? Porque a idade não vai importar, mas importa a lembrança que ela teve. Ela lembrou que ela começou a sentir algum tipo de prazer que a criança sente, porque, gente, é um órgão. É exatamente como comer, como brincar, como se movimentar, como dançar. É um órgão. A gente tá sentindo prazer, ele foi feito pra gente sentir prazer. E ela começou, acho que, a se tocar ou a ter alguma fricção ali no órgão genital. E algum adulto entra e acabou com ela. Brigou muito, julgou, disse que ela era feia, que ela era errada, que aquilo ali era sujo, que não era pra ela fazer aquilo. Percebe? Agora eu vou te pedir que você linke isso que eu tô te contando com a história dela da vida adulta, com o problema sexual dela com o próprio marido, do qual ela foi casada há 15 anos e não sentia prazer. E que você linke com a doença física que o corpo dela estava manifestando. Percebe? A nossa criança, ela tá formando a mentalidade dela, ela tá formando as experiências dela, ela tá entendendo o mundo e criando crenças, criando percepções, criando maneira de viver a partir das experiências que ela recebe. E aí vai você agora, lá na sua infância, e você olhe coisas
que aconteceram lá, que hoje pode estar impactando a sua vida financeira, com relacionamento, a sua autoimagem, aquilo que você acredita que pode para a vida, que não pode, que é capaz, que é incapaz. E aí essa mulher, ela, tá? Não sou eu só vou conduzindo através do que ela me fala. Ela percebeu o quanto que ela julgou que sentir prazer, que se tocar era errado. Então, todas as vezes que ela ia pra cama com o marido, não precisa ser lógico, não precisa ter a noção certa, mas toda vez que ela ia pra cama com o marido, de algum lugar aquele impacto que ela sentiu na infância, quando ela sentiu prazer pelas primeiras vezes, foi tão forte para ela que ela bloqueava o próprio prazer. Então ela não sentia prazer. Então olhe para você hoje e veja quantas coisas que estão acontecendo na tua vida aqui adulta que você não sabe por que está acontecendo, mas é porque ela é uma memória de um momento lá atrás. Só que aquilo causou tanto impacto. É como se a gente diz que na física quântica, o estudo de física quântica diz que é como se tivesse gerado um quanto de energia tão forte que travasse a sua memória naquela experiência, deixando uma energia tão presa e acumulada ali que na hora que a sua vida quer fluir, ela bate naquele muro, naquela parede e ela não consegue fluir por conta de experiências traumáticas do passado, de forte impacto. E aí na constelação a gente consegue fazer os movimentos para que ela entenda que isso é coisa do passado, que isso é um trauma que ficou lá, que isso não faz mais sentido e que ela reconfigure. Só que para pensar quantos anos de dor, quantos conflitos gerados num relacionamento, quanta coisa que poderia ter sido impedida se tivesse olhado para isso e entendido de onde isso nasceu. Essa é uma das histórias que eu quero te trazer hoje. E eu te peço que você entenda que o nosso corpo, ele é uma máquina que nós recebemos para experimentar a vida. Então, através do meu corpo eu vejo, através do meu corpo eu me movimento, através do meu corpo eu danço, eu como, eu bebo, através do meu corpo eu abraço, através do meu corpo eu amo, eu sou amada. É através do meu corpo que eu trabalho e produzo dinheiro. Então, pega esse insight aí. Todos os nossos problemas de relacionamento, de dinheiro, de saúde, eles são reflexos que o nosso corpo está dizendo de alguma coisa que a gente não sabe, que a gente não lembra. Então, o dinheiro que a gente não está tendo, ele pode estar muito relacionado com o prazer que o nosso corpo não está sentindo na vida. Porque imagina um corpo que tem que acordar todo dia e ir trabalhar numa coisa que ele odeia, numa coisa que não faz sentido, que é abusivo, no emprego ou no relacionamento abusivo. Você acha que o teu corpo está sentindo prazer? É um órgão de impacto de prazer. Você acha que ele está sentindo prazer sendo abusado? Então como é que ele vai criar? Como é que ele vai atrair? Como é que ele vai se expressar? Como é que ele vai sentir prazer pela vida? Se para ele aquilo ali é abusivo. E você percebe no corpo das pessoas que estão fora de si a postura, a estrutura física, as circunferências. O nosso corpo, ele tá dizendo, ele tá falando, ele tá se comunicando com a gente o tempo inteiro. Não olhem, por favor, desmistifica isso. Não olhe o excesso de gordura. Eu ouvi um vídeo essa semana e fez muito sentido. Não olhem esse excesso de gordura como aquilo de mas eu sou assim, eu sou feliz. Não é sobre isso. Mas o nosso corpo, quando ele acumula muita gordura, órgãos que deveriam funcionar na sua máxima potência não funcionam. Então, metabolicamente, fisiologicamente, é uma mentira a gente dizer que tá tudo bem ser acima do peso. E acima do peso não é o meu peso, é o seu peso de acordo com a sua altura, com a sua idade, com a sua estrutura. Muitos de nós estamos acumulando gordura porque é uma das únicas formas da gente sentir prazer na vida é comendo. Uma das únicas formas da gente se proteger do olhar. E pessoas que passaram por abuso infantil ou abuso na adolescência, nós criamos gorduras no nosso corpo para que a gente distorça a nossa imagem e ache que a gente ficou mais feia do que nós somos,
para não chamar atenção, para que ninguém venha novamente me ferir. Então olha o quanto que eu tô falando para você sobre sexualidade, sobre o nosso corpo. O prazer que você não sente com o seu corpo de se tocar, de olhar, de sentir prazer consigo, ele vai estar refletido nos seus relacionamentos, ele vai estar refletido em doença, ele vai estar refletido na sua criação ou na falta de criação financeira. Muitas de nós, mulheres, não fomos ensinadas a nos tocar quando criança. Quantas amigas você senta literalmente para conversar sobre prazer, sobre sexualidade, sobre sexo? Quantas? Os homens, não sei, mas os poucos que eu tive contato assim direto, primos e conhecidos de ver, eles falam com naturalidade, muitas vezes até brincando, mas pra gente é um tabu absurdo. É normal a gente se tocar quando é criança, porque a criança ela tá aprendendo a sentir prazer. E agora eu quero te trazer uma outra história e olha como que a gente tá realmente num processo de evolução e as coisas elas vão mudando. Essa cliente, ela chegou para tratar também a questão dela de relacionamento com o marido, que também estava ali desgastando. E ela disse, Cris, eu aprendi muito com uma coisa que aconteceu essa semana com a minha filha. Olha o que a filha dela chegou e falou para ela. A filha dela acho que tem 5 ou 6 anos também, por essa faixa aí. É muito dessa faixa onde a gente começa a ter conhecimento sobre o nosso próprio corpo e também criar os nossos maiores conflitos se a gente estiver no sistema familiar disfuncional. E ela disse que a filha dela chegou, a gente achei tanta graça, porque a criança, olha como a criança é tão inocente, a mente delas é tão pura, é tão ausente de crenças e de limitação, que pra ela não existe realmente nada de errado, porque não é nada de errado. Aí a criança chegou pra ela, a filha dela perguntou, mamãe, você tá ocupada? E ela disse, não filha, por quê? Ela falou, você pode fazer carinho aqui pra mim? E apontou o órgão genital, né? Você acredita? Ela disse, Cris, na hora que ela me falou isso, eu fiquei bege, eu não sabia o que falar. Quantos de nós, hoje, com a sabedoria que nós temos, com o nível de compreensão, com o nível de informação que nós temos, ainda temos vergonha de falar sobre sexualidade? Quantos de vocês que têm filhas... Quantas de vocês que têm filhas realmente sentaram para explicar para ela o que é sexualidade, como é que a coisa funciona, ensinaram para ela que ela primeiro precisa sentir prazer, que ela não é um objeto, que ela nasceu para dar prazer pro outro? Quantas de vocês sentaram para falar isso? Quantas de vocês sentaram para conversar com as suas mães quando antes de casar, antes da primeira relação? Quantas? E aí essa mãe falou para a filha, ela já tá nesse processo de evolução, ela já é uma mulher bem mais consciente, ela falou para a filha dela o seguinte, filhinha, isso é uma coisa só sua, isso é uma coisa de intimidade, intimidade é só você com você, nunca deixe ninguém tocar no seu corpinho, isso aí é só seu. Quando você sentir essa vontade, você entra no seu quartinho e fecha a sua porta e se toque, se conheça. Só que, filha, isso é igual a gente ir pro parque, é igual a gente comer. Não é toda hora. Mas é uma das partes de você se divertir com o seu corpo. Gente, eu achei aquilo tão mágico, porque eu juro, eu quero ter filhos, eu vou ter filhos, mas eu não sei como eu ia reagir. Então percebe o tabu que nós ainda temos no século que nós estamos, com a consciência que a gente tem, com o grau de acesso à informação. Vocês têm noção do quanto que a gente ainda tem tabu para falar sobre sexo? Sobre prazer com o próprio corpo? Aí a criança vai para a vida e vira um condenado de um desgraçado, trabalhando igual um cão, achando que ela precisa fazer muito dinheiro, produzir muito dinheiro, porque se ela tiver muito dinheiro, ela vai ter como morar numa casa, ela vai ter como ter um bom relacionamento, ela vai ter como viajar. Mas porra, a pessoa não sente prazer com o próprio corpo. Não interessa se ela vai estar em Nova York, se ela vai estar em Paris, ela vai estar insatisfeita, porque antes dela estar num lugar incrível externo, ela não sente prazer no interno. Porque se a gente aprende a escrever, a falar, a escovar dente, a andar, porque ninguém nasce nem andando, a falar o nosso nome, a escrever nosso nome, a desenhar, se a gente aprende tudo isso,
Quem ensina pra gente sobre um dos tabus, dos maiores tabus da humanidade, que é sentir prazer com o próprio corpo? Então isso é uma arma de manipulação absurda, que é você não conhecer sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade. Agora eu vou te falar de uma história minha, tá? Da minha primeira experiência com sexualidade. E claro que eu não vou me aprofundar porque essa é uma história minha, mas para que você perceba como que isso de não ter conversa afeta em tudo na nossa vida. A minha mãe, ela teve um acidente de carro, ela acabou morrendo e eu tinha ali 16 anos. Tinha completado 16 anos uma semana depois do meu aniversário. E aí a gente foi morar com meu pai e duas adolescentes passando pelo luto de uma mãe, meu pai também cheio de conflitos dele, com o sistema dele, e ninguém nunca conversou sobre nada disso. Quando eu tava chegando em 18 anos, eu já não aguentava ser a única do colégio que ainda era virgem. Então eu comecei a buscar, olha isso, que loucura. Eu busquei pessoas que pudessem me ajudar a resolver aquela situação. Só por aí, tira uma noção. Foi tenebroso, foi horrível, foi violento, foi machucado, eu criei um trauma. Depois desse dia, passaram-se 2 anos e eu comecei a entrar num relacionamento extremamente abusivo. Foi com quem eu morei junto, com quem eu trabalhava em shopping e eu rezava para não ter que chegar em casa porque eu sabia que eu ia ter que ter relação sexual e aquilo para mim era horrível, era doloroso. Então percebe como que um fato, uma dor, vai criando vários outros fatos e dores na nossa vida e gera destruição, porque eu gerei destruição no meu relacionamento com essa pessoa ia pra rua e buscava outra pessoa, eu odiava e eu brigava e era um inferno e um caos no meu relacionamento, mas no fundo ninguém era vítima e ninguém era culpado, eram só pessoas totalmente inconscientes de si, do seu próprio corpo e prazer, que estavam tentando se relacionar. Percebe como uma coisa ela reflete em várias outras, mas se você estiver só aqui no raso, na superfície, reclamando o teu resultado, você não se aprofunda para enxergar onde nasceu essa questão. Então, eu sei que quando eu era criança e quando eu comecei a sentir esse prazer de tentar se tocar, eu juro por Deus, isso eu lembro como se fosse hoje. Eu pensava, eu imaginava que a minha família foi uma família católica, daqueles católicos que na verdade não são católicos, mas que só falam do catolicismo. E eu jurava que quando eu tava ali sentindo algum tipo de prazer, né, me tocando criança, porque a criança não tem a masturbação, né, ela só toca e sente algum tipo de coisinha ali pra prazer rápido. Eu jurava que Deus estava me olhando e que Ele estava me julgando, de que eu era suja e de que eu era errada. Eu ficava com aquilo ali na minha memória muitas e muitas e muitas vezes. E eu levei isso para a vida adulta. E eu destruí muitos anos da minha vida e eu destruí muitos anos dos meus relacionamentos. E aí quando eu fui conhecer o que era prazer, quando eu fui entender o que meu corpo era capaz de me dar, eu fui para o quê? Pro excesso. Porque se você vive anos da sua vida sem aquilo ou sentindo aquilo com dor, quando você descobre, você vai pro excesso. Então percebe as oscilações que a gente passa na nossa vida, tudo por não assumir a nossa sexualidade. Então eu não criava dinheiro, eu não criava bons relacionamentos. Por quê? Porque eu não estava presente no meu corpo. Eu não era capaz de sentir prazer com o meu corpo. Você acha que quanto dinheiro no mundo ia me dar prazer? Quantos trabalhos? Quantos homens seriam capazes de me dar prazer se eu não sabia o que era prazer comigo? Não tem como. Analise tudo isso que eu te falei na sua própria vida. Analise quanto prazer você sente, e é um prazer saudável, controlado, e quanto prazer você não sente, e a falta desse prazer está criando a falta de prazer em várias outras áreas e resultados na vida. Analise ao seu redor. Se você tem filha, se você tem sobrinhas, se você tem parentes, mocinhas, crianças, analise a maneira adequada para você, uma maneira amorosa, mas uma maneira madura de assumir para ela que isso é saudável. Que uma pessoa que está empoderada do seu poder, uma pessoa que está empoderada do seu corpo, uma pessoa que está empoderada da sua sexualidade, ela não é controlada pela mídia. Ela não vai pegar todo o dinheiro que ela cria e gastar em milhões de processos para ficar mais linda fisicamente, porque no fundo ela não se acha capaz de se satisfazer sexualmente com o próprio corpo. Ela não vai ficar buscando descontrole fora com comida, com bebida, com festa,
porque ela sabe o que é prazer, ela entendeu o que é prazer com o próprio corpo. Então percebe como tudo está relacionado? É muito fácil a gente querer trabalhar o ser humano olhando para uma questão, né? Então, muitas das mulheres que eu trabalho sempre chegam com a relação financeira, né? É uma relação que eu tive que lidar minha vida inteira, é uma relação que eu tenho que todos os dias lidar ainda, assim como todas vocês. E aí a gente acaba atraindo mulheres que vêm por esse lugar do financeiro. Mas sempre que eu faço um trabalho, eu pergunto: quanto prazer você sente com você? Quanto prazer você sente com seu corpo? O quanto que você se acha digna, capaz e merecedora de ser feliz, de ser amada? O quanto que você acha que tem valor para entregar para o mundo? O quanto que você se acha capaz? Porque é tudo isso que cria os nossos resultados. São essas memórias não dissolvidas, é a memória que eu tenho de mim, é o quanto eu me acho merecedora ou o quanto eu me acho um bagaço, um fracasso. Então olhe um pouquinho mais para dentro de você e não esqueça nunca que você está aqui para fazer ganhos de consciência para essa jornada. É por você que você está aqui. Se você não veio aqui para resolver as suas questões, você está perdendo um tempo precioso. Só que uma hora, inevitavelmente, a conta chega. Eu tinha para falar isso tudo para vocês sobre sexualidade. Eu espero que tenha trazido consciência do grande problema que é causado na nossa vida quando a gente não assume a nossa sexualidade, quando a gente não se conhece desde cedo sexualmente, do grande problema que a gente causa no nosso resultado financeiro, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, quando eu não sei me dar prazer, dos grandes problemas que são causados na nossa infância, quando a gente não aprende a lidar com essa parte essencial da nossa vida. Imagina uma pessoa, nossas avós e bisavós, viverem aí 70, 80 anos sem realmente conhecer o que é um orgasmo, o que é um prazer, o que é um prazer divino. Tirar o arquétipo do profano, do sujo, do imundo que a gente vê em muitos filmes pornôs e olhar isso como um prazer sagrado e não esquecer nunca que você só tá aqui me ouvindo, só tá aqui experimentando a vida porque você veio desse ato, do ato do sexo, do ato do prazer. Você só existe porque algum dia alguém se permitiu sentir prazer com o próprio corpo e com o corpo do outro. Olha o quão sagrado é. O sexo, ele gera vida. Então pode linkar isso. Se você está destruindo a sua vida, talvez você não esteja tão bem relacionada sexualmente com o teu próprio corpo. Porque o sexo, ele gera vida. Se em algum lugar da sua vida você não está tendo resultados de vida, olha para a sua sexualidade. Muitas chaves estão escondidas ali. Se você acha que quer sentir prazer, ter um relacionamento saudável, ter muito dinheiro, mas você não está tendo prazer com o próprio corpo, eu acho que a coisa está mais aqui dentro do que para fora. Reconfigura aqui dentro, olha para dentro, faz análise, faz mudança aqui dentro, que o fora, ele é natural, ele é um reflexo, ele é uma consequência. De coração, espero que essa live assim tenha te feito olhar de um jeito diferente para a sexualidade feminina. Amanhã a gente já entra num tema de autonomia financeira, da gente olhar para a nossa vida financeira de um lugar feminino, de um lugar de criatividade, de um lugar de você parar, acalmar sua mente, seu coração e ouvir mais a sua intuição. Para, ouvindo a intuição, você coloque coisas de valor no mundo de acordo com a sua intuição. Não de acordo com o frenesi louco do que a gente tem que produzir. Que você se permita receber de quem você é, do seu corpo, do seu prazer e da sua capacidade de criar vida e criar projetos. Hoje a gente falou de sexualidade, porque amanhã a gente vai estar diretamente ligado à nossa capacidade de criação financeira e a nossa capacidade de criação financeira está diretamente ligada com a nossa capacidade de criar prazer na nossa própria vida. Uma mulher que está satisfeita com o trabalho dela, uma mulher que está satisfeita com o que ela oferece para o mundo, ela vai criar 10, 15 vezes mais do que uma mulher que está insatisfeita, que está rancorosa, que está se abusando onde está. Não é sobre a gente sair, largar o trabalho que a gente está e fazer o que a gente ama, porque alguém precisa pagar essa conta, né?
mas é você devagar se permitindo sentir prazer e amorosidade com o que você faz e entregar na sua máxima potência. Então a gente se vê amanhã para dar entrada nesse tema de autonomia financeira. A gente vai olhar para propósito de vida, propósito de carreira, como captar ideias, insights da nossa intuição para servir ao mundo de uma maneira que faça sentido. E eu te espero amanhã, aqui às 8h08. Se essa live fez sentido para você, se você sente que tem outras mulheres que gostariam de ouvir sobre isso, pega essa setinha que tá aqui do lado, esse aviãozinho, ou depois vai lá que eu vou postar no feed do Instagram e compartilha essa live para que outras pessoas recebam.